Bom, vamos lá continuar com nossa aula passada, quer dizer, ainda do mesmo tema, que é o debate Simons-Sigoudan. Vocês já devem ter visto, das duas primeiras intervenções, o desenho, né, aquela forma que foi sendo dada para a visão desenvolvimentista, proposta desenvolvimentista para a economia brasileira, com planejamento, intervenção do Estado, indústria, financiamento da indústria por meio do governo, proteção, e do outro lado, o lado liberal, apostando no mercado, na capacidade de decisão de indivíduos e firmas que iam levar ao melhor uso dos recursos para gerar o máximo de crescimento, criticando o planejamento, criticando a proteção e a intervenção do Estado como forma de reduzir a concorrência e beneficiar os já ricos, criticando o poder da burocracia que vinha com o planejamento e levantando essa questão talvez mais política de interesses de socialistas ou comunistas e coisa do tipo. Então vocês viram aqui essa presença desse debate, quando vocês verem isso na internet, hoje em dia o pessoal, não, isso está lá, isso é nos anos 40 que nós estamos. Então vamos continuar com o debate, vendo agora a resposta do Roberto Simonsen, depois o Gudan, e aí a gente encerra fazendo um resumo. Insisto, é interessante esse debate para que a gente posicione as peças, porque é claro que ele vai ficando mais complexo, outros argumentos vão aparecendo, vão sofisticando, a economia brasileira vai sofisticando, e aí vai ficando mais difícil ver a essência dele. E aqui está fácil, porque ele está mais simples. Então, insisto isso com vocês. Vamos lá. Roberto Simonsen agora, depois do Gudan. O planejamento adotado nos países em guerra tem que ser substituído por outro que permita um razoável reajustamento às solicitações da paz. Se não forem tomadas a tempo as necessárias providências, verificar-se-ão, dentro em pouco, inevitáveis crises de proporções assustadoras. Então, volta a defesa do Roberto Simonsen ao planejamento. O Roberto Simonsen, tá, Eugênio, você está certo, joia. Não, ele vai defender o planejamento. Vocês viram que o Eugênio Goudin falou muito da Rússia, então lá vem o Roberto Simonsen. Na Rússia, desenvolveu-se como em nenhuma outra região a técnica do planejamento econômico, com caráter nacional. Foi a adoção anterior dessa técnica que facilitou a extraordinária resistência que a nação soviética pôde oferecer às invasões de Hitler, aqui chamando a atenção para a contraposição. Enquanto o Goudin tentou botar todo mundo do mesmo lado, o Simonsen marcando que eles eram adversários na guerra. De fato, eles começam aliados e depois eles entram em guerra um com o outro. É de se acentuar que o sistema de governo, a coletivização da propriedade e o planejamento econômico desse país são três coisas diferentes, historicamente entrelaçadas, mas que não têm, lógica ou praticamente, dependência uma das outras. Então ele vai tentar sair um pouco do comunismo, que foi uma das críticas do Goudin. A Rússia soviética fará, com maiores facilidades que outras nações, a transição da economia de guerra para a da paz. Não porque tem um governo ditatorial ou porque todas as suas indústrias são propriedade do Estado, mas em virtude da sua maior experiência no planejamento econômico. É questionável se fez. Os Estados Unidos teve um período de crescimento muito grande no pós-guerra e, eventualmente, já no final do século, ficou claro que a experiência americana teve mais sucesso econômico do que a soviética. Mas, na época, insisto, muita gente boa via essa superioridade soviética sim. Essa superioridade da União Soviética concorre para perturbar seriamente a opinião mundial, porque o grande público não poderá distinguir claramente entre a sua forma de governo e a sua técnica de planejamento, daí decorrendo para as massas a impressão de que só o comunismo será capaz de salvar o mundo de um colapso econômico. O planejamento econômico russo, no entanto, se firmou em grande parte nos ensinamentos, na técnica e nos aparelhamentos de países capitalistas. Vocês podem ver claramente o Simonsen querendo separar o planejamento do comunismo. E a gente pode trazer essa discussão. O modelo chinês, hoje, de capitalismo de Estado, alguns chamam socialismo de mercado. Eu não vou entrar nessa discussão, volto a dizer, na economia da China, estou só querendo fazer o paralelo histórico. O modelo chinês, ele pode ser implementado sem uma ditadura? Essa pergunta é a mesma que o Roberto Simonsen está trazendo aqui. Nos anos 40, a referência era a União Soviética. Então é só para vocês verem como as questões andam juntas. O planejamento representa, continua o Roberto Simonsen, uma coordenação de esforços para um determinado fim. Se a renda nacional é baixíssima, se os níveis de vida em grandes zonas são miseráveis, se possuímos recursos naturais de monta e extenso espaço de terra não aproveitados, se a técnica e a ciência modernas oferecem os instrumentos essenciais para
dentro de um planejamento racional, corrigir esse estado de atraso, por que não adotá-lo? É um erro supor que o conceito de planejamento se prenda obrigatoriamente às escolas e políticas ou econômicas antidemocráticas. Então, sempre essa discussão. O Estado liberal vem planejando de há muito e progressivamente. Se a expressão é nova, a realidade é velha. O planejamento apresenta-se hoje não é hoje, é lá nos 40, como técnica de maior vulto porque os problemas se tornaram muito complexos. E enormes têm sido os progressos verificados nas ciências econômicas, sociais e na tecnologia em geral. Só as mentalidades impermeáveis aos ensinamentos dos fatos podem acreditar ainda na validade dos princípios do laissez-faire, do que falava o Godin, econômico, e nos seus corolários políticos. Só os ignorantes ou os inconscientes não se alarmarão com essa situação. Só uma ignorância especializada de teoria e prática cambial concebe que o dólar pode continuar a ser comprado pelo mesmo preço em cruzeiros que o era antes da guerra. Trollagem não é novidade da geração dos senhores. Ela só era diferente, não dava para fazer no Twitter, mas aqui parece virou Twitter, né? É ignorante, idiota e tal. A discussão sempre aconteceu. É claro que de formas diferentes e com ênfase diferente, mas vocês podem ver que aqui o Simon se deu uma engrossada. De que linguagem diferente usava, no entanto, o senhor Godin em relação ao senhor ministro da Fazenda, quando, em maio do ano passado, escrevia artigos como aquele célebre discurso que não farei. Agora, ataca de rijo o senhor, ministro do Trabalho, quando, em relação ao cálculo da renda nacional, declara ser uma leviandade chamar-se isso de renda nacional. Isso é pejorativo, é o índice do Ministério. Então, o Godin também não era santo, bate também. E os ataques à indústria nacional? Isso era uma discussão sobre contabilidade nacional. O Godin estava mais certo, mas na época os conceitos de PIB que nós discutimos aqui não estavam tão claros. Então havia muita discussão sobre o cálculo da renda nacional, é disso que o Roberto Simonsen está falando. E os ataques à indústria nacional? Contra o nosso parque manufatureiro, o relator despejou toda a sua zangada sabedoria. Realça, ao seu modo, a proteção paternalística do Estado aos interesses dos atuais industriais. E previne: não sabemos se ao governo que tanto atacou ou aos particulares. Está ironizando se ele está dando alerta para quem. É partidário convicto da agricultura, mostrando não compreender, no seu alto verdadeiro sentido, o crucial entrosamento das duas atividades, rural e industrial. Mas a artilharia grossa do relator agora é o Godin, está principalmente concentrada contra os forjadores de plano. É contra eles que sua senhoria alia toda a sua formidável erudição. O fogo de barragem que quer criar é praticamente intransponível para nós outros, pobres mortais, simples amadores em matérias de estudos econômicos. Aqui a ironia, né? O cara de mercado sempre dando uma ironizada no acadêmico, que o acadêmico usa uma linguagem rebuscada e tal, que não conhecendo, na opinião do autor Robertson, Hansen e Haberle, estamos por certos condenados ao extermínio. Aqui a birra é mais de homem prático e do acadêmico. O planejamento é um esforço constante para dirigir a energia humana, objetivando uma finalidade racionalmente predeterminada. É uma técnica, um processo, uma metodologia e não um sistema de governo. Como tal, pode ser adotado em qualquer forma de governo. Num regime democrático, tem que ser elaborado e executado pelo consentimento consciente das forças vivas, sob o controle direto dos órgãos representativos desse regime, da imprensa e da opinião pública. Então aqui o Simonsen está tirando do planejamento a peça totalitária, a pecha de totalitário que o Godin tentou prender. Essa discussão, de novo, ela aparece até hoje entre economistas, homens de negócios e interesses políticos e quem tem interesse no assunto. Segue o Simonsen, agora falando da crise de 29. A crise de 29 levou os Estados Unidos a uma série de intervenções parciais, conhecidas sob o nome de New Deal, que permitiram àquela poderosa nação atenuar o grande mal-estar econômico ali reinante e resolver problemas sociais da maior relevância. A guerra obrigou os americanos a adotarem uma larga política de planejamento, cujos assombrosos resultados ainda estão sob nossas vistas. Em todas essas experiências, ficou evidenciado que o planejamento representa o trato de assuntos econômicos sob um ponto de vista pragmático. A defesa aqui do planejamento, e aqui uma defesa do New Deal muito criticado pelo o Godin. Não obstante as sensações de sonhadores, como
Ele não é tão pesado para falar o que está escrito aqui. Aqui foi erro. É como o senhor Eugênio Goudin e outros, é notável que já se tem feito nos Estados Unidos em matéria de planejamento econômico. Ali, há quase um século, vem intervindo o governo no uso da terra e dos recursos naturais. Parênteses, aqui também, o governo brasileiro já intervia na economia, Vargas já tinha feito as políticas do café, mas tudo bem, vamos lá. Atende-se para, e tem os pontos que o próprio Goudin tinha mostrado. Atende-se para a própria política de distribuição de terra aos colonizadores, a instituição em 1862 do Homestead Act, que realmente é uma coisa marcante nos Estados Unidos para a distribuição de terra, a campanha iniciada por Theodore Roosevelt, o Theodore aqui, não Franklin, para a conservação de terras não cultivadas, todas as medidas visando amparar a agricultura nacional, que nada mais representam do que intervenções governamentais, planejando a economia de vários setores sociais e regionais. Aqui é um argumento que defensores de planejamento geralmente puxam, que é dizer que nos Estados Unidos também tem. E insisto com vocês, em todo canto tem intervenção do governo. É impossível existir um governo que não tenha intervenção nenhuma. É quase que inconcebível. Uma vez que existe um governo, há intervenção. A questão é muito mais de grau. Qual o tamanho dessa intervenção? Qual a amplitude dessa intervenção? Essa discussão é muito mais de grau do que de absoluto. Mas debate é isso mesmo. Todo mundo joga seus argumentos. O New Deal visou principalmente combater a depressão de 29, coordenando as produções industriais e agrícolas, eliminando a competição excessiva que prejudicava os próprios produtores. Esse é um tema que sempre vai ser muito tenso, né? Há quem ache que competição é bom, há quem ache que é ruim. Essa é uma discussão que vai longe. Agora, indiscutível é que competição machuca os empresários estabelecidos. Promovendo a construção de obras públicas, ela pode até beneficiar, mas num processo muito complicado. É mais cômodo ficar sem competição. Construção de obras públicas, agindo sobre a moeda, o crédito e a balança de comércio, facilitando, enfim, um retorno à prosperidade pelo combate ao desemprego, pelo aumento e melhor repartição da renda nacional e consequente elevação do nível de vida das classes menos favorecidas. A defesa é clara do New Deal e daquele Estado, daquele modelo de intervenção do New Deal, está clara aqui. Fato é que os Estados Unidos não voltou a ter aquele leque de políticas. Algumas continuaram, outras não. Algumas foram mais bem avaliadas, outras não. Mas aquele nível de intervenção talvez tenha sido ímpar na história dos Estados Unidos. No campo monetário, além de outras medidas, desvalorizou o dólar. Essa desvalorização, não obstante as alegações do relator, o Goudin, influiu para aumentar o meio circulante, estimular as exportações, proteger o mercado interno, elevar o preço de importantes produtos e diminuir o desemprego, em uma conjuntura realmente difícil. Essa relação de meio circulante, dólar e produção, câmbio e produção é presente até hoje. Quem acompanhou a campanha e os meios de internet tem essa provocação do inflacionista, do que você quer fazer inflação para crescer. Essa discussão está presente. Apesar de ser relativamente pequena naquela época, o comércio exterior dos Estados Unidos, em relação às atividades comerciais, é preciso compreender que no regime de produção em larga escala, uma pequena percentagem de seu total pode ser decisiva influência sobre o seu custo, e, em consequência, sobre o mercado interno e o desemprego. Os Estados Unidos, apesar de ser uma economia muito aberta, ele tem muita pouca barreira, ele realmente tem pouco comércio exterior, e um dos motivos é que ele é muito grande. Então, os Estados Unidos é como se fosse várias economias disputando ali dentro. Em certo momento, os Estados Unidos tinham uma participação tão grande no PIB do mundo que era impossível ele importar mais do que isso, né? Então, é uma característica dos Estados Unidos mesmo, até hoje, em menor grau, mas até hoje. É possível que, num planejamento total, sofra restrições sobre certos aspectos à liberdade individual. E aí vem a questão, né? O próprio Simonsen reconhecendo que tem essa possibilidade. Mas no Estado moderno, mesmo sem esse sistema, existem numerosas restrições à liberdade. Óbvio, você sempre tem restrições à liberdade. Quais liberdades? Essa é a discussão que não tem fim. Nunca, porém, dentro desse planejamento, nos regimes democráticos, poder-se-á admitir o cerceamento das liberdades essenciais. O problema é quais são as liberdades essenciais. A briga aí é grande. Continua o Roberto Simonsen. As críticas que faz sobre o protecionismo aduaneiro do Brasil são injustas. Essa frase você pode botar no jornal de ontem. Vai ter gente criticando e gente dizendo que as críticas são injustas. As pautas aduaneiras, hoje fixadas em papel moeda, vêm sendo progressivamente diminuídas desde 1934, pela desvalorização interna de nossa moeda
e pelo abaixamento da cota percentual no valor de nossas tarifas. Então ele está dizendo que está diminuindo. A gente também está sempre diminuindo, embora está sempre muito alto. A política imperialista das grandes nações coloniais e a mão de obra a preço vis dos trabalhadores asiáticos, na década de 40, a preços vis dos trabalhadores asiáticos. Então já havia essa queixa de que a Ásia tinha salário muito barato e fazia uma competição injusta com a nossa produção. São os maiores responsáveis pela nossa fraca contribuição ao mercado mundial dos produtos tropicais. Vamos encerrar agora com Eugênio Goudin, que bota a última carta na mesa e termina, né? Foram 2 textos do Roberto Simons, ele que começou, agora 2 textos do Goudin, um começa, outro termina. Não posso, por exemplo, concordar em que se nos impinjam como bons e valiosos cálculos de rendas nacionais eivados de graves falhas e de erros, nem supostas teorias científicas do protecionismo. De novo, a referência à metodologia de contabilidade nacional é porque o Roberto Simons se batia muito na tecla do Brasil ser pobre, e aí o cálculo realmente era complicado. Insisto, isso foi normalizado depois. Basta ver que as questões econômicas ainda são, entre nós, debatidas e decididas pelas chamadas classes produtoras. Como se o simples exercício de atividade econômica tivesse a virtude de infiltrar nos que a praticam os conhecimentos de ordem científica e técnica indispensáveis à contribuição do fenômeno econômico. Por mim, confesso que em 20 anos de atividade produtora, nada aprendi que me suprisse os conhecimentos indispensáveis de economia pura ou aplicada. Isso é um eterno conflito entre o cara do mercado e o acadêmico. Os congressos promovidos pelas classes produtoras são, além do mais, dominados pelas entidades de classe, especialmente pelas federações das indústrias, que, enfaixando-se as posições-chave do conclave e recorrendo à tática dos parlamentos políticos, fazem vingar conclusões e princípios ao sabor de suas preferências. O Goudin está dizendo, é o lobby, é o que hoje alguns autores, que eu entre eles, nós chamamos de clube dos compadres, né? É o compadrio que vai entrar político e grandes empresários. Eu não faço, diz Goudin, e nem nunca fiz guerra à indústria nacional. Num país montanhoso, com terras pobres de humus e ricas de erosão, seria um contrassenso não procurarmos a industrialização. É o que eu digo em meu relatório, desenvolvendo em seguida largamente a política a seguir para atrair a capacidade técnica e o capital indispensáveis à industrialização, e se tratando finalmente da produtividade. Então, é a discussão que vai domando o tempo. A indústria deve ser um projeto de Estado, que mesmo sem as condições adequadas vai se desenvolver, e daí a própria indústria cria as condições, que é a visão desenvolvimentista, ou você tem que gerar as reformas. A leitura reformista, a leitura liberal. O que é o reformista? O reformista ele diz, não, a indústria é ótima, deixa a indústria. Mas para a indústria nascer de forma adequada, precisa das reformas, que criam um ambiente para o nascimento da indústria. Não tem resposta fácil, é um dilema. Eu não gosto de negar minhas visões. Eu tento equilibrar os argumentos, eu vou fazer isso durante o curso. Eu sou um reformista, eu sou dessa ideia de que a gente tem que fazer as reformas para criar um ambiente adequado e aí sim vai vir uma indústria, ou o que vier que ser, um serviço moderno, que gere, que vai junto com esse crescimento. Mas é uma discussão importante sem respostas triviais. Cuidado com respostas triviais. O que o Dr. Simonsen não quer é concorrência. Então, de novo, é aquela ideia da articulação do Estado com os empresários, o compadrio. O que ele quer é que o Estado, por um empréstimo obtido de governo a governo, proporcione aos industriais existentes a aquisição de novos aparelhos, que não permita a entrada de novos concorrentes. Isso é uma crítica que se faz muito, por exemplo, ao BNDES. Você faz um empréstimo subsidiado para uma empresa que existe, o cara de fora é muito difícil para ele. Ele vai ter que competir numa situação muito adversa, porque o governo está financiando o que já está estabelecido. É o caso típico do que diz Mises. De novo, aqui a citação aos Mises, aí o pessoal gosta de economia austríaca, está vendo que se discutia isso no Brasil, sim, pelo menos lá nos anos 40 com Goudin. O plano daria aos atuais proprietários e dirigentes das indústrias uma posição privilegiada contra possíveis novos e eficientes concorrentes. Então está aqui outra citação do Mises. Bom, encerrando o debate, agora só um resumo para a gente botar uma ordem. Vale a pena dar uma olhada, Eu não estou pedindo para vocês lerem 2 livros por causa de uma parte de uma unidade do meu curso. Então isso aqui é suficiente. Mas quem gostou e quiser aprofundar, tem um material que estará disponível para vocês na pasta lá do Teams.
Então vamos fazer os resumos dos pontos que eu quero chamar a atenção. Necessidade de planejar o crescimento versus ordem espontânea do mercado. Quem é que aparece aí? Esses dois pontos se contrapondo no debate. O Estado incentivando a industrialização versus construção de um ambiente econômico propício à indústria e a outras atividades econômicas. Então, de novo, esse é um debate que está muito presente hoje, esse do Estado incentivando versus as reformas. Planejamento e ameaças à liberdade. Até que ponto o planejamento ameaça a liberdade? Também é uma discussão, pessoal mais de política que gosta de puxar, mas aparece. Grupos de interesse e capitalismo de Estado, de um lado, estou sendo irônico, obviamente, fazendo as acusações, e do outro lado, os entreguistas e inimigos da indústria nacional. Essa discussão também já foi mais intensa, né? Entreguistas, vendilhões da pátria. Não se usa mais muito esses termos, mas ainda está lá de alguma maneira. Protecionismo e indústria nascente, o argumento da proteção, câmbio e protecionismo. Questões que, de certa forma, estão vivas até hoje e que talvez assim foram registradas no debate entre o Simonsen e o Gudin. Bom, para não misturar os tempos, eu paro aqui esse vídeo, o outro foi mais longo, esse aqui fica mais tranquilo, e aí nós encerramos essa apresentação do debate Simonsen versus Gudin. No próximo vídeo nós continuamos com essa discussão dos fundamentos do nacional desenvolvimentismo.